Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para o nosso quinto dia do Desafio da Virada, aqui com o psicólogo Sebastião de Freitas. Hoje a gente vai falar sobre como transformar o nosso medo em uma força. Então, vou trazer aí algumas reflexões, algumas perguntas para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou trazer é assim, ó. O que você faria se você não tivesse medo? A gente às vezes tem que parar para fazer essa pergunta, né? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Né? Não uma pergunta de forma irresponsável, onde a gente falava, né? Ah, Sebastião, eu acho que eu largaria tudo, não teria mais responsabilidade nenhuma, ia pensar só em mim, nas minhas vontades. Não é bem isso que eu quero trazer com essa pergunta, mas mais ou menos naquilo que às vezes você deixa de fazer porque você está sentindo o medo e acaba ficando paralisado. Então, feche ali seus olhos por um momento e tenta imaginar quais caminhos você exploraria, quais sonhos que você realizaria, tá bom? Então, vou fazer mais um exercício de imaginação. Queria que você imaginasse uma pessoa diante de uma floresta muito grande. Então, aquela pessoa está ali diante de uma floresta, ela olha a floresta muito grande, né? E essa floresta é desconhecida para essa pessoa. Qual que é a sensação que essa pessoa sente quando ela imagina, eu preciso atravessar essa floresta, né? Então, às vezes a gente já sente aqui, né? Essa pessoa vai ficar apreensiva, ela vai ficar com medo, ela vai começar a imaginar os perigos que pode acontecer ali, né? E muitas vezes na nossa vida a gente sente da mesma forma. Diante dos desafios que aparecem, a gente sente como se eu não tivesse ferramentas para atravessar isso que aparece diante de mim. Então a gente vai conversar um pouco para a gente conseguir lidar com essas situações que apresentam diante da gente. O medo, ele é como se fosse um companheiro que está ali do nosso lado. E às vezes ele fala para a gente assim, ó, não dê o próximo passo, ou é perigoso demais. Ele tem uma função. Vocês podem observar, quando alguém fala assim para a gente, né? Não dá o próximo passo, isso é perigoso. Vocês percebem que é alguém que às vezes quer nos proteger? Então, o medo ele tem essa função de proteção. Ele quer nos proteger daquilo que ele acha que vai nos ferir, as nossas emoções, né? Então, algo que a gente já vivenciou no passado e que trouxe dor, então ele fica tentando evitar que a gente experiencie de novo, mas muitas vezes ele é como se fosse um companheiro que exagera, sabe, né? O companheiro que acaba exagerando no perigo, e quando ele faz isso, a gente começa a ficar, às vezes, impedido de crescer, de viver ou de realizar aquilo que a gente deseja. Então, só para vocês compreenderem a raiz da meditação que a gente vai fazer hoje sobre o medo, é essa aqui, ó. Nós precisamos do medo. Uma pessoa que ela não sentiu medo nenhum, ela vai se tornar uma pessoa irresponsável, ela vai se tornar uma pessoa que não sabe lidar com a liberdade, ela vai se tornar uma pessoa que às vezes vai ter consequências muito negativas para a vida dela, vai ser uma pessoa que vai cair nos mesmos erros, nos mesmos problemas várias vezes. Então, essa ausência total dele seria muito prejudicial para a nossa vida, assim como o excesso também é. Porque quando a gente tem um excesso também da gente começar a ver muito perigo onde não existe, quando a gente chama na psicologia de catastrofizar, né? Que é como se fosse o ditado popular de transformar a tempestade em copo, como é que é? Transformar copo d'água em tempestade. Agora não me recordo bem o ditado, né? Transformar tempestade em copo d'água, né? Fazer tempestade em copo d'água. Isso. Vocês me desculpem, eu vou deixar essa parte aqui para vocês perceberem assim, ó. A imperfeição faz parte da vida. Então, eu vou deixar essa parte aí que eu fiquei um pouco perdido, que eu tentei lembrar. Mas às vezes a gente acaba fazendo tempestade em copo d'água, né? Que é o quê? É apenas um copo d'água, mas a gente cria uma tempestade. E isso pode prejudicar a gente muitas vezes. Então é preciso a gente desenvolver uma habilidade de o quê? Raciocinar e enxergar situações de uma forma mais realista e otimista. Olhar para a vida de forma realista e otimista, não apenas baseado nas nossas emoções. E o medo é uma das emoções, né? A emoção, ele é também um guia importante. Algumas pessoas às vezes falam assim, a gente precisa usar só a razão.
também não é interessante. Imagina, se a gente fica o tempo inteiro só pensando como seria no sentir. O sentir é importante, mas esse sentir não deve estar sozinho. Ele precisa estar de mãos dadas com a razão. Então, a razão, ela vai ajudar o nosso medo a ficar mais equilibrado. É como se fosse assim, o medo coloca alerta vermelho, alerta vermelho. E a nossa razão vai vir e vai falar, será que é um alerta vermelho mesmo? Algumas vezes é, outras vezes não. A nossa razão também vai ajudar a perceber aquilo que é importante quando o medo aparece, tá bom? A vida sempre vai ter esses aspectos desafiadores e desconhecidos. Isso não foi novidade nesse ano que a gente está encerrando e nem vai ser novidade no próximo. Por isso, a gente precisa observar se estamos caminhando mais com base aos nossos medos ou na vida que a gente deseja construir para nós mesmos. Então, presta bastante atenção nisso aqui que você vai começar a compreender. Minha vida, Sebastião, ela está mais baseada no que eu tenho medo, por exemplo, né? As minhas ações são baseadas no que eu tenho medo. Eu fico com medo que aconteça algo, então é aí que eu tomo as minhas ações. Ou as minhas ações são baseadas na vida que eu quero construir, aonde eu tenho as minhas metas, meus valores, meus objetivos, meus sonhos. Eu reflito para onde eu quero levar a minha vida. Esse é o ponto essencial. E aí a gente equilibrar as duas coisas. A gente sonhar, projetar a nossa vida, colocar metas, objetivos, mas utilizar o medo como um aliado. Um medo que ele vai ser um amigo sábio que vai falar, apenas tome cuidado com isso, mas não precisa paralisar. Então pergunte para você mesmo hoje, né? O que que o medo tem impedido você de fazer? Porque se a gente der muita voz para ele, o que que vai começar a acontecer? Né? A gente vai ficar impedido de realizar muitas coisas que são importantes para nós. E aí a vida começa a ficar sem sentido. Que uma vida baseada somente no medo, ela não vai trazer para a gente realização. E hoje eu quero que você olhe para o ano que está passando, que está terminando. Quais que são os seus maiores medos? Aqueles que passam mais pela sua cabeça. Talvez seja o medo de falhar, talvez seja o medo de ser rejeitado, de desagradar as outras pessoas, de perder algo ou de perder alguém. Esses medos têm poder, mas apenas o poder que você lhes dá. Como eles afetaram as suas escolhas nesses anos que passou? E como seus medos afetam as suas relações, a sua vida, tá bom? Alguns medos eles são menores, outros são maiores. Então, igual a gente estava comentando ali, né? Às vezes o medo de falhar é um medo pequeno, igual aquela hora que eu fiz aqui o vídeo, né? Algumas pessoas vão considerar assim, nossa, olha para você ver, eu errei aquela parte do vídeo lá, então, né, eu vou cortar, ou vou tirar, ou nem vou fazer o vídeo, porque eu tenho medo de falhar. Ou às vezes pode ser algo bem grande, que é tipo, eu tenho medo de perder pessoas importantes da minha vida. Então, esses medos, que a gente vai lidar? Como que a gente vai lidar com eles, né? Alguns medos a gente pode controlar, são aqueles que a gente pode lidar, que a gente pode resolver, que a gente pode enfrentar, e outros a gente só vai poder tolerar, aceitar ou refletir sobre eles. Então, a receita que eu falo para vocês é assim: se é um medo que você pode lidar, que você pode resolver, que você pode enfrentar, vai lá e age. É muito importante, isso vai te ajudar muito. Agora, se é algo que você não controla, nós temos que desenvolver a habilidade de tolerar esse medo, de aceitar esse medo e refletir sobre ele. Às vezes a gente pensar sobre aquele medo, igual a morte. A morte é um medo que a gente não controla, vai fazer parte da nossa vida, querendo ou não. A única coisa que a gente pode fazer é refletir sobre ela. A partir do momento que a gente reflete sobre ela, a gente vai tomar ações mais conscientes na nossa vida. A gente vai tomar melhores ações no nosso dia a dia. Então, mais uma pergunta que eu deixo: como seria a sua vida sem ser controlada pelo medo? Viu a diferença da primeira pergunta? A primeira pergunta foi como seria a sua vida sem o medo? Mas agora a gente já vai perguntar o quê? Como seria a sua vida sem ser controlada? O que eu vou tentar tirar é o quê? O controle que esse medo está fazendo, é o exagero. Então, imagine a sua vida sem ser controlada pelo medo. Onde você estaria, o que você faria. O medo, ele tem que ser para nós só um consultor, não um ditador. Então,
Olha, essa frase é muito bom. Ele pode estar presente, mas não precisa guiar as suas escolhas. Então, você vai ter um medo ali como um consultor. A gente precisa ouvir as nossas emoções. Sempre elas querem trazer um recado, uma mensagem. Então, você escuta, nossa, eu estou com muito medo de realizar aquele projeto. Esse medo é interessante, porque ele pode me ajudar a ser prudente, a me planejar, a me organizar. Mas ele não pode ser um ditador, onde ele fala, não faz, você não pode, você não é capaz, é muito perigoso. Outras pessoas podem realizar, mas você não, tá bom? Outro aspecto da vida que ele aparece muito no consultório, as pessoas se queixando, e faz parte da vida, gente. Lembra sempre dessa frase, é a incerteza. A incerteza. Nós não temos como viver sem a incerteza. A incerteza, ela faz parte de todo momento, porque olha essa frase, ó, não temos certeza nem do próximo segundo. As pessoas que toleram a incerteza, porque a única coisa que a gente pode fazer diante de tudo que é incerto na nossa vida é tolerar. E não se paralisam, né? Conseguem viver de uma forma mais feliz e satisfatória. Agora, se a gente não tolera incerteza, que é o quê? Sebastião, eu só vou agir, eu só vou fazer as coisas quando eu tiver certeza absoluta. Eu já pensei, já refleti, já coloquei no papel, mas mesmo assim eu não tenho certeza absoluta, eu não vou fazer. Alguns casos a gente tem que segurar mesmo, mas outros casos às vezes pode ser um excesso também, porque às vezes a gente não vai ter a certeza absoluta. Isso não pode nos paralisar, né? Como você pode se abrir para a incerteza sem tentar controlá-la? Se a gente tentar controlar, né, a gente vai se frustrar, porque a incerteza vai estar presente. Mas a gente pode se abrir a ela. A vida é incerta. Eu tenho que pensar, sentir e tomar uma atitude, a melhor que eu achar naquele momento. Às vezes sem saber mesmo se vai ser a melhor, tá? Por quê? Porque a incerteza faz parte da vida. Nós não podemos prever cada curva do caminho, mas podemos confiar na nossa capacidade de lidar com aquilo que vem. Aqui eu trouxe até uma terapia, né, que é a da aceitação e compromisso, nos ensina a acolher o desconforto, porque a incerteza gera um desconforto, como um companheiro de viagem. Então você não para a viagem por causa do desconforto, da incerteza. Mas você fala, vai ser um companheiro de viagem que eu vou ter aqui. É desconfortável, às vezes eu não vou ter certeza das coisas, mas eu não posso parar a viagem da minha vida. Que tal acolher a incerteza como parte da vida? A incerteza pode te trazer medo, mas não precisa paralisá-lo. E o que que nós podemos aprender, né? Diante do medo, da incerteza? Enfrentar o medo é como escalar uma montanha. Cada passo vai ensinar algo novo para a gente. Esse momento aqui, que que eu quero que vocês observem, que é o título, a minha proposta para o dia de hoje, que é transformar o medo em força. Que é mais ou menos assim, ó, quando eu estou enfrentando os meus medos, é como se eu estivesse escalando uma montanha. Cada passo que eu dou, eu vou aprender algo ligado à coragem, à resiliência, à confiança. E aí a pergunta que fica, o que você pode aprender ao enfrentar os seus medos? E essa outra pergunta aqui, maravilhosa, ó, quem você se torna durante o caminho? Porque esse caminho de enfrentar o medo vai transformando você em outra pessoa. Uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais sábia, uma pessoa muito mais complexa. Sabe aquela pessoa que às vezes você conversa e fala assim, nossa, essa pessoa tem tanta sabedoria, tanto pelo que ela já ouviu, tanto pelo que ela já passou. É porque essa pessoa enfrentou o medo, passou, né, por aqueles desafios. E aí a gente pode transformar o medo em um aliado. Então, essa é a pergunta: como transformar o meu medo em aliado? Então, imagine-se no escuro com a lanterna. Quando a gente está no escuro com a lanterna sempre vai apontar para aquilo que é importante. Né? Você pode ver, você está andando, você coloca ali no chão, porque é importante ver o chão. Ou se eu escuto um barulho, eu coloco lá mais longe. O medo, ele é parecido com essa lanterna. Então, eu vou ler aqui um pouquinho e explico para vocês. Ó. O medo pode ser um aliado, porque ele aponta para o que é importante, para os riscos que estamos, para os riscos que vamos, essa parte aqui, só corrigir, ó, para os riscos que vamos correr, né, pelo caminho. Ó.
Então, olha, ele aponta para o que é importante, para os riscos que vamos correr pelo que amamos. Então, às vezes a gente vai buscar algo que a gente ama, então a gente vai correr alguns riscos. E aí o medo, ele vai mostrar para a gente o que é importante. Eu vou tentar exemplificar que essa frase ficou um pouco confusa, mas é mais ou menos como se fosse assim, ó. Às vezes você deseja muito algo, você ama algo, você quer alcançar algo, e aí o medo vai começar a apontar para os riscos que você vai correr. Só que aí você pode fazer a pergunta assim: esses riscos que eu vou correr é pelo quê? Né? Aí você fala, é por algo que eu amo, por algo que é importante. Então, por isso que ele aponta para aquilo que é importante para você, tá bom? Então, às vezes a gente quer realizar algo que ele é desafiante, para quê? Por alguém que a gente ama, para a gente crescer em alguma habilidade, desenvolver em alguma questão da nossa vida. Então, muitas vezes nós sentimos medo de situações que nós desejamos realizar. E isso nos mostra qual caminho o nosso coração quer seguir. Se você pudesse transformar o medo em um guia e não em uma barreira, o que você faria? Então, é sempre ouvir as nossas emoções, ouvir o nosso medo para saber aquilo que é importante. É igual a tristeza, né? Eu falo sempre assim para os meus clientes: quando a gente está triste, é porque a gente está perdendo algo importante para nós. Tenta observar. Então, a tristeza, ela também fala daquilo que importa para nós. O medo também é assim. Então, pergunte-se: o que você faria se não tivesse medo? O primeiro passo pode ser pequeno, mas é o início de algo grandioso, porque a vida, com todas as suas incertezas, também é cheia de possibilidades. E lembre-se: coragem, mas escolha de seguir em frente apesar dele. Então, sempre que você vê alguém corajoso, você fala assim, nossa, aquela pessoa tem coragem, né, de fazer o que ela está fazendo. Saiba que não tem ausência de medo. Tanto que, para algo ser corajoso, precisa ter risco. Se tem risco, tem medo. Então, lembra como se fosse assim, para ter coragem, para ser corajoso, eu vou precisar da presença do medo. Mas ele vai ser algo que vai estar ali ao meu lado e não controlando a nossa vida. Então, é como se a gente abraçasse esse medo, abraçasse aquilo que há incerteza, né? Abra abraçasse o que há incerteza e viver com coragem e significado. Você gostou dessa reflexão? Então compartilhe com alguém que possa precisar dessa mensagem hoje. Juntos podemos transformar o medo em movimento e a incerteza em liberdade. Então, muito obrigado você que está aí ouvindo as reflexões, aplicando na sua vida, e que você possa olhar para esse ano que está passando e para aquele que vai começar e lidar melhor com o medo, com a incerteza, aquilo que é desafiante, porque nós podemos viver uma vida que faz sentido, que está de acordo com aquilo que nós amamos e que é aquilo que a gente quer, e não baseado naquilo que a gente sente medo, insegurança ou incerteza, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, um grande abraço do psicólogo Sebastião de Freitas. Tchau, tchau.